Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro, estamos aqui juntos, graças a Deus. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, meio de semana, já está aí, já chegou, então que a graça de Deus esteja sempre mais presente na sua vida. E que a palavra de Deus nos anime também a continuar a nossa missão. E por falar em palavras de Deus, vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é, o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, quem acompanhou a reflexão da palavra de Deus de ontem, se lembra muito bem que os mestres da lei e os fariseus foram até Jesus interrogando: Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos quando vão à rua? Jesus, por que os seus discípulos não tomam banho quando vão à rua? A tradição nos pede que nós tomemos banho, que nós lavemos as nossas mãos. Então, a tradição. E ali Jesus questionava, a respeito dessa tradição, que era algo muito mais humano, claro, no cuidado que se deve ter, e deixava de lado de viver o espiritual, que é cuidar do interior. Então, por isso, começa dizendo o evangelho de hoje, nessa questão da problemática do que é puro, do que é impuro. A mensagem do texto de Marcos é que o descumprimento das prescrições rituais farisaicas não torna a pessoa impura. Ele vai dizer, Jesus chama a multidão para perto de si e diz para ela: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que sai do seu interior. O que sai do homem, isso é, que o torna impuro. Aqui no versículo 20, ele afirma isso novamente. Então, dessa forma, nesse texto escrito sobre a luz pascal de Jesus, é um encorajamento àquelas primeiras comunidades cristãs que, apesar de não cumprir à risca todas as prescrições, praticavam a justiça e a bondade interiores. Então, para nós, do nosso tempo também, entendemos dessa forma, como ontem eu já falava, cuidarmos melhor do nosso interior. Olharmos, se nós quisermos ter uma comunhão melhor com Deus, mais próxima de Deus, nós precisamos cuidar do nosso interior. Nós não podemos, vou usar o termo, simplesmente ficar encantados com a palavra de Deus, dizer que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, se nós continuamos tendo ações impróprias, indevidas, frente a isso que Jesus disse, quando ele fala que realmente o que sai do coração humano, isso é que torna impuro o homem. E ele vai citar algumas coisas, como as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, falta de juízo. E muitas outras coisas também, que Jesus não traz aqui. Então,
de fato, não é o que entra, não é aquilo que eu busco como exterior, mostrar para o outro de forma exterior, a beleza. Chega um dado momento que Jesus vai dizer, lá no templo, as pessoas olhando para o templo, impressionadas com a beleza do templo, ele diz, vocês estão impressionados com isso? Daqui uns dias, isso daí não vai existir mais, isso tudo vai cair, disse Jesus. Essa beleza, com o tempo, ela desaparecerá. Preocupe-se com outras coisas. Então, da mesma forma, volto a dizer, procurar a cuidar do nosso interior, de onde aparecem essas coisas. Tá bom? É isso que também hoje gostaria de relatar, de trazer para você. Tá? Muito obrigado você que sempre acompanha a reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho do Dia. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.